Convidar o Andrés. Quer que mande aqui pra ele? Oi, Andrés. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Ótimo, tudo bem, Bianca? Tudo, oi Andreas, tudo certo? Bom, obrigada pela tua disponibilidade, por aceitar nosso convite, Claro, falar um pouquinho desse projeto, que hoje é a nossa primeira edição da Live B de Business. A nossa ideia assim, nasceu da vontade de conversar com alguns dos nossos clientes e parceiros para contar um pouquinho as histórias deles de sucesso, de impacto e de impacto na tecnologia. Então, ao longo da nossa história aqui no escritório, a gente tem o privilégio de acompanhar vários empresários e empreendedores de muito sucesso. Então, a gente queria ouvir um pouquinho das histórias dos nossos clientes e poder compartilhar essa trajetória. Então, claro. tu é o nosso primeiro convidado, vou te apresentar, tá? Então, o Andreas, para quem não conhece, ele é pioneiro e especialista em inovação disruptiva do mercado tecnológico de internet móvel desde o ano de 2000. Participou da criação de 19 startups, dentre elas 2 unicórnios, a Móvel e a iFood, e o aplicativo infantil número 1 em receitas na Apple Store Mundial, o Play Kids. Em 2021, com a revolução do online to offline, consolidada no Brasil, decidiu criar a NetSpaces, que é a primeira PropTech do Brasil a utilizar tecnologia blockchain na digitalização da propriedade privada de imóveis. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar, Andressa, se tu puder contar um pouquinho para nós sobre o teu projeto, sobre a tua trajetória. Vamos lá, então começando pelo final, né, que é o projeto que eu estou hoje, é o projeto da NetSpaces. Ele trata da propriedade digital imobiliária aqui no Brasil. E especificamente o que é a propriedade digital imobiliária? São imóveis tokenizados, né? Assim, quando a gente fala em imóveis tokenizados, o pessoal meio que se assusta. Então a gente tem usado esse termo de propriedade digital, que é uma maneira de fazer transações digitais com os imóveis, que notadamente não estão na internet ainda, né? Então esse é o meu projeto. Para quem não me conhece, poderia me definir como um empresário em série, né? Eu já criei 19 startups. Na semana passada acabei abrindo mais uma startup, que é a Index, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas nem tudo são flores, né, Bianca e Paola, né, nessa vida de empresário. Então a gente vai bater um papo aqui, vocês vão me perguntando, né? Posso contar um pouco dessa trajetória, por que de 20 startups? Acho que assim, só para finalizar essa entrada, dá para entender que antes eu não sabia fazer, né? Porque quem faz 20 empresas é porque não soube fazer uma que deu muito certo, né? Mas na trajetória eu acabei fazendo negócios bem grandes, principalmente as últimas 5 são empresas bem grandes, e a gente vai poder falar aqui também sobre essa trajetória. Sim, Andresa, eu acho que a tua trajetória de aprendizado e de resiliência e de sucesso é muito bacana. Então, aqui, considerando que a gente está falando a partir de um escritório de advocacia, se tu puder comentar para a gente, assim, se tu puder pontuar principais questões jurídicas, assim, que tu já passou, que tu já vivenciou e que tu acha que foram questões importantes, pontos que impactaram na tua trajetória profissional e na trajetória das tuas empresas. Nossa, uma excelente pergunta, Bianca, porque o que faz o sucesso de uma startup virar uma grande empresa, né? Não é um ou dois fatores, é uma sequência de fatores, né? Por exemplo, aquele problema que você pegou para estudar, a solução que você aplicou, estava no timing correto? Você está muito adiantado ou já está atrasado, né? A forma que você se posicionou na cadeia de valor foi a forma correta? Você tentou dominar todo mundo sem saber que aquele mercado era gigante, era impossível dominar com pouco dinheiro, né? Então, assim, são uma série de fatores
que vão te levando para o sucesso. Mas tem um dos fatores que é amplamente jurídico, que a gente não pode, ninguém consegue passar por cima desse fator, que é o fator societário. Né? Uma empresa por trás tem um estatuto ou um acordo de sócios, ou a própria razão social dela, o contrato social, no mínimo, por menor que ele seja na sua governança, né, tem sócios por trás. E aí que vem a dificuldade, porque quando você tira uma empresa do papel, digamos que você fez tudo correto, no momento correto, com as pessoas corretas, o time correto, né? Não teve nenhuma desavença no meio do caminho até chegar a um certo sucesso, você vai chegar no momento de precisar capitalizar a empresa, de chamar capital, e aí vem aquela dúvida, né? Vou chamar através de um contrato de dívida ou contrato de mútuo. Você acaba, quando você não tem muita segurança no seu modelo de negócio, você vai para o risco, que é o capital de risco. Chamar capital de risco, e o nome disso são chamar os investidores, né? É aí que mora o problema, Bianca, porque assim, o desejo do empreendedor, quando ele olha para o investidor, digamos que seja algo que o banco acelere muito uma empresa. É o caso da Netspace. Né? O banco aceleraria muito, né? Crédito para imobiliário. Você olha para o banco e fala assim, cara, esse é o investidor que eu preciso. Só que ele é um estratégico, às vezes, muito cedo no negócio. Então, se a tua pergunta, se eu fosse resumir, ela está na parte jurídica, societária, mas na esteira de como distribuir os sócios corretos ao longo do tempo. Esse cara mata a empresa se ele vier muito cedo. Claro, já tive casos parecidos. Né? Sim, eu acho que essa visão, porque a gente tem um playbook de em que momento receber cada sócio, né? A gente olha lá o playbook do Venture Capital, tu tem o Family, Friends and Fools, daí depois tu tem um capital semente, Séries A, Séries B, depois até chegar no Private Equity. Mas a gente sabe que essa caminhada ela não funciona assim para todo mundo, né? E saber as dores de cada investidor, enfim, entra o dinheiro, entra fluxo de caixa, entra probabilidade de crescimento, mas tem desafios juntos, né? E isso às vezes não é tão comentado para quem está buscando recurso no mercado, né? E principalmente de entender o que é o desafio de relacionamento com o investidor, né? Porque você está trazendo uma pessoa para se relacionar contigo, com os teus demais sócios e com a tua empresa. E muitas vezes a gente vê que as empresas elas acabam não estando preparadas para esse relacionamento com o investidor de fato, né? Então não adianta só captar sem estar preparado, né? Principalmente se tu faz um cap table muito inchado, tu tem que estar preparado para ter relacionamento com esses investidores. É muito, muito bem levantado, Paula, porque além do que você está falando, além de tudo isso, essa lógica ainda deu uma chacoalhada depois da crise das startups, né? Depois que teve o inverno das startups, o inverno cripto também, mudou bastante a lógica. Olha, Bianca e Paulo, eu estou completando 25 anos de captação de recursos para as startups. Já fiz aí 20 startups, né? A lógica antes era mais quadradinha, era mais tipo, ó, vou chamar family and friends, vou chamar amigos, né? Familiares para o meu negócio, pego lá 200, 300 mil, ando um pouquinho, vou chamar os anjos, depois eu vou abrir uma série seed, série A, B, C, e assim vai. Só que mudou um pouco a lógica. Assim, a lógica de valuation mudou muito. Então, às vezes, vou te dar um exemplo. Essa lógica funciona muito bem quando você tem um valuation sempre crescendo. Então, eu vou captar na série seed a 30 milhões, depois eu vou abrir uma série A valendo 100 milhões, depois eu vou abrir uma série B valendo 300 milhões, e sempre tentando captar, me diluindo no máximo 20%. Se o valuation vai crescendo, ok, mas as startups, em geral, elas estão 5 anos com os valuations congelados. Então, como é que, por exemplo, eu saio agora de uma série seed, que eu tenho um valuation que está congelado há 5 anos, vou captar uma série A? Não consigo. Então, deu uma certa chacoalhada, uma bagunçada nessa lógica, que seria a lógica de sempre estar crescendo o valuation, né? Isso atrapalha um pouco. Não, E aí,
E aí que vem a questão delicada de você começar a olhar com outros olhos para o sócio estratégico, né? Que é o perigo do negócio. Você vai olhar para o cara que é o final da história mais cedo, né? Porque numa tentativa de salvar o negócio, salvar o crescimento do negócio, né? E eu te acompanhando e te conhecendo, né, Andrés, os teus projetos, eles sempre têm uma característica de ser um pouco disruptivo. Então, além de tu, por vezes, né, passar o chapéu, buscar um investidor, tu ainda precisa demonstrar para o investidor o quanto aquele negócio tem um valor futuro, assim, um potencial, e que ele precisa apostar nesse projeto junto contigo. Então, tem muitos desafios e tem uma pessoa extremamente bem-sucedida nesse de trazer as pessoas junto contigo e comprarem o projeto, né? É muito bacana É porque acompanhar e ver como é que tu trabalha com isso. eu fiz uma reflexão sobre isso, Bianca, e olhando pelo retrovisor é muito mais fácil, né? Você olha para Sempre, trás, opa, que sempre. legal, olha só que fácil de entender, né? Então você tem que andar para frente para poder olhar pelo retrovisor, né? Olhando pelo retrovisor, eu cheguei à seguinte conclusão de tudo que eu fiz dessas 20 startups, né, que eu fundei. A maioria das que deram errado, elas eram inovações evolutivas, Uhum. que é mais fácil de fazer. Que é o seguinte, eu tenho um business e aí o Andrés vai lá e pensa o time lá pensa numa solução que vai melhorar a performance em 20% a cada ano. Olha que legal, a empresa agora com essa inovação que eu estou trazendo ao mercado vai melhorar 20% a cada ano. Só que essas inovações não são tão atraentes, porque pô, o risco do investidor é gigante. Então ele vai botar uma grana para fazer os clientes dessa empresa crescer 20% ao ano. Não é isso que ele está Uhum. procurando, é venture capital, né? O capital de risco, né? É uma aventura, né? Fazer esse investimento. Então, ele busca outro tipo de inovação, que é a que eu estava vinculado. Eu fui olhar isso depois de ter passado 20 anos. Que tipo de coisas que eu flertei? Foram inovações disruptivas, que foi o fato que você levantou, que são coisas que rompem a barreira dos custos e das receitas. Então, é algo que faz uma empresa faturar 10 vezes mais. É Uhum. algo que faz uma empresa gastar 10 vezes menos, baixar 90% o custo. E essa inovação disruptiva, ela é muito solitária, Bianca e Paola. É muito, muito. Olhando para trás, eu falo, pelo amor de Deus, pessoal, eu criei a primeira rede de SMS do Brasil, tá? Eu demorei 3 anos para chegar em 1 milhão de clientes. Depois, em um paredão, eu criei a rede do Big Brother de votação, né? Em um paredão, em 1 hora, eu trouxe 1 milhão de clientes. Quando a Globo acreditou na Uhum. gente, falou, vou botar no Big Brother. Pum, 1 milhão. O nome dessa... E essa curva é sempre igual, tá? É uma curva que vai gradual, gradual e de repente, né? É gradually, then suddenly. Por Uhum. que é gradual e de repente? Porque os líderes, eles não acreditam na disrupção. Não é que eles não acreditam, eles querem, mas uma empresa grande, tipo uma televisão Globo, tipo uma Visa, tipo, essas empresas grandes, elas não podem botar todas as fichas, né? Botar fichas, na verdade, na disrupção. Então demora mesmo. É um ato solitário que ninguém quer colocar a mão, né? Fica esperando acontecer. Então, é nesse movimento, sabe, o erro ao calcular esse movimento de gradual e de repente é o que faz as startups quebrarem. Né? Sim. E o fundo não gosta de entrar, ele quer entrar quando está subindo já. E quando está subindo, tu já não precisa tanto do capital dele. Sim, É, claro. Sim, e essa é a mágica também que diferencia os bons investidores dos nem tanto, né? Identificar a oportunidade e bancar ela, né? Então, Estou impressionado, Bianca, como virou deal flow, que eles chamam. uhum. Eles gostam de falar esse termo, mas, cara, é muito ruim para o empreendedor se sentir que está num deal flow. Deal flow, para quem está ouvindo a gente aqui e não conhece esse termo, deal flow é o seguinte, o cara é investidor, ele vai tratando como oportunidades de negócio, como se fosse um telemarketing ali ligando, né? Ou uma campanha de e-mail trazendo possíveis empreendedores. Então,
assim, ficou difícil. Eu acho que para os dois lados, para eles, para os investidores, não está fácil também. Uhum. Né? Os valores estavam muito altos, então eu tô sentindo, assim, pela primeira vez em 20 e poucos anos que eu estou envolvido com esse mercado, eu estou sentindo que nós estamos num momento bem diferente dos últimos 15, 20 anos, sabe? Sim, isso é muito legal, Andressa, toda essa experiência, essa bagagem de construção de negócio que tu traz. Inclusive, nos leva para a nossa próxima pergunta, né? Você tem 20 startups no seu cinturão. A gente queria saber qual conselho você daria para quem está começando, para quem está estruturando sua primeira startup hoje. Olha que legal. Então, no cinturão estão as que deram certo, né, Paola? Mas assim, no chão estão as que deram errado. Umas 15 deram errado e as que deram certo, algumas valem alguns bilhões, né? Ou como é o caso do iFood. A minha empresa, eu sou fundador da empresa que comprou 100% do iFood. Então, assim, a gente tem a bagagem do iFood, da Simpla, do PlayKids, um monte de coisas legais. Eu acho que a primeira pergunta, assim, eu vou te resumir em 5 pontos muito chaves, tá? Eu chamo esses pontos os 5 pontos que destroem uma ideia que está mal formada. É meio que a prova de bala, sabe? A primeira é abrir um negócio focado na solução. E isso é um erro, parece estranho falar isso, mas quase, assim, mais da metade das pessoas, os empreendedores fazem isso. Pensam numa solução e vão fazer essa solução, quando na verdade deveriam estar focadas no problema. Uhum. Né? Então a gente deve foque no problema, não foca na solução. Se você for fazer uma solução para esse problema, faça mais de uma. Quem falou que essa que você pensou é a melhor? Eu sempre trabalhei focado no problema, depois que eu aprendi, né? Primeiro eu fiz errado. Depois que eu aprendi, nos últimos, digamos, 10 anos, eu passei a focar só em grandes problemas e sempre em 3 a 4 approaches diferentes para resolver aquele problema. Tá? Passado isso, a seguinte pergunta é a mais chata de todas que ninguém quer responder. Como é que eu vou distribuir minha solução? Eu vou fazer, vai ser por marketing, vai ser por indicação, vai ser por recomendação e processo viral. Porque as pessoas falam assim, não, deixa para depois, eu vou ver como distribuir. E aí, às vezes tu tem um negócio lindo que não consegue distribuir, não consegue vender. A distribuição. Segunda pergunta que as pessoas não fazem e é muito importante, market size, tamanho do mercado. Qual mercado que você vai trabalhar? Por exemplo, eu quando lancei o Play Kids, eu fui na Apple Store ver quanto faturava a Galinha Pintadinha, quanto faturava as melhores apps de crianças. Era pouco. A Galinha era muito famosa nos downloads gratuitos, mas o faturamento era pequeno. Daí eu pensei, não, vou fazer um negócio global. Então, já pensar, né, olhar o tamanho do mercado. E aí tem 2 pontos que são interligados, que eu também chamo para discussão aqui, Paula e Bianca, que é a dependência que essa tua solução para resolver esse problema gera no usuário. E são 2 dependências, dependência racional e emocional. Se a tua solução não gerar uma das 2, esquece. As pessoas só seguem aquilo que elas dependem, emocionalmente ou racionalmente. Quer ver um exemplo aqui? O Waze. Eu vim para o escritório hoje de manhã, eu estou em Porto Alegre, morei 30 anos aqui, eu não preciso do Waze, concorda comigo? Eu sei direitinho ali, Carlos Gomes, Varará, mas eu botei o Waze, porque eu racionalmente dependo dele. Tá? E emocional tem vários exemplos. As redes sociais, o próprio Instagram, né? O Facebook. Tem gente que diz que não usa o Facebook. Se você for deletar a conta, ele não aceita, porque está dependente emocionalmente. E por último, o ticket médio versus a recorrência, que a pessoa não dá, às vezes não dá muita bola para isso. Tipo, eu vou vender um produto. Quanto é o produto? R$100. Cara, se você vai vender um produto de R$100, não tem problema nenhum, desde que ele tenha recorrência na vida do teu cliente. Se é uma coisa que tu vai conhecer o cliente e vender uma vez só R$100, não dá. Né? Sim, tu tem o custo de aquisição do cliente, não paga. Então, por exemplo, agora a recorrência do negócio que a gente está fazendo em tokenização, ela até é baixa, mas o ticket médio é R$300 mil, uma transação imobiliária. Né? Aí tudo bem, pode ter uma recorrência a cada 3, 4 anos que não tem problema. Né? Então, essas são as perguntas, Paula, Bianca, assim, que me fazem, assim, sempre dou isso de dica e incrível.
muito difícil eu passar nas 5 perguntas. Vai passar com 1 estrela numa das notas, 3 na outra, e aí Sim, vai ajeitando, é né? que esses temas exigem uma maturidade, um entendimento da complexidade de um negócio, que às vezes quem está na sua primeira startup ainda não vivenciona. Eu me apaixono. Tem gente que passa pela questão da solução para a dor. A gente até entende, não, eu me apaixonei pela dor, mas não pensa em todas as fases de venda, de escalonar, de custo de aquisição, de preço. E daí isso é um processo de construção que às vezes tu gasta muito dinheiro, perde, investe muita energia para aprender tudo isso, né? É que não é só a paixão pela operação, né? A gente tem um tema de casa que precisa ser feito, para além da paixão, né? A paixão é a primeira etapa ali, mas a gente tem um tema de casa importante que precisa ser feito. Olha que interessante, Paola. Aí vocês estão falando a palavra paixão, paixão. A paixão, ela é enabler para fazer startup, mas ela mata a startup. Porque a paixão conjugada com um plano muito grande, a pessoa ficou planejando 2, 3 meses, sonhando com aquele negócio, daí ela emprega paixão. Quando nasce a criança, ela está apaixonada, ele está apaixonado pela criança, a criança precisa de uma série de cuidados, a pessoa está apaixonada, não enxerga, né? Então eu já vi muitos negócios morrerem pela paixão. O negócio está torto e a pessoa não arruma. Então, um segredo aqui que é inerente a essa questão, uma forma de arriscar menos é fazer planos muito menores. Ah, legal. Eu brincava com uma frase lá na Móvel, porque eu liderava uma equipe de 30 pessoas que não sabiam o que iam fazer. Era uma equipe de inovação. Inovação é trabalhar com o que não existe, né? E eu falava, e as pessoas vinham com planos, eu falava assim, pessoal, o plano é não ter plano. Aqui a gente tem que trabalhar sem plano e com execução. Você executa um pedacinho. O que pode ser uma execução? Um questionário com algumas pessoas, uma conversa com seus clientes, aí você volta para a mesa, bom, já executei o questionário, as pessoas me retornaram isso, vou dar um próximo passo. A chance de dar errado quando você vai para a prancheta e começa a planejar e vem alguém com 50 slides de PowerPoint te mostrar o plano, o cronograma, eu pessoalmente falo assim, eu não gostaria nem de ver. Se você não Sim, executou, sim. Tu já fica condicionado, né? Eu acho muito bacana que eu trabalhei contigo em alguns projetos e tu tem o hábito de criar um plano de 90 dias, né? Então é o planejamento de 90 dias para tirar o projeto do papel e trazer as pessoas que tu entende chaves. E eu acho uma iniciativa muito bacana. A gente buscou esse ano fazer isso aqui no escritório, de dividir a meta do ano em trimestres e trazer e buscar a execução dela num curto espaço de tempo, porque tu investe energia, se não deu certo, tu já muda a rota e tu não fica alongando demais a tomada de decisão, né? Então, pior coisa é ficar errando devagar, assim, né? uhum, Ficar errando, errando, aquele erro vai solidificando, daí o Andreas está errando há 6 meses naquela direção, ele não vai, ele não vai aceitar que a Bianca faça uma crítica, a Paula faça uma crítica, ele vai querer arranjar desculpas, eu vou para a reunião cheio de desculpas, e aí uhum, é a melhor forma de perder R$ 1 milhão ao longo de um ano é dessa forma, sim, né? sim. Bom, Então, André, pode não, falar. não, eu ia comentar que eu acho que as dicas foram excelentes, assim, para quem está começando pensando em estruturar a sua startup, ou para quem já está nesse mercado há mais tempo e já está em umas rodadas de captação mais robustas, eu acho que tu trouxe insights valiosos, assim, desde o cuidado para estruturar a sua empresa até o cuidado de como pensar as captações, né? Ter cuidado com o sócio. Será que é o momento do sócio estratégico já é agora? Será que eu não estou queimando uma etapa que depois eu vou efetivamente fazer um cash out com esse estratégico, se eu não estou trazendo ele muito cedo? Então, acho que tem reflexões aí importantes para quem está vivendo essa vida de startup e de captação. Muito Sim. bacana. Tá mais fácil de enxergar isso, Bianca e Paola, porque hoje a gente está num lugar, num momento de mundo que funciona assíncrono, funciona a escritório, né? Fora do escritório, funciona híbrido, funciona um monte de gaiolas que a gente tinha, né? Que era das 8 às 6, Uhum. naquele endereço,
com aquele cargo, né? E essas coisas meio que deram uma super, assim, chacoalhada, uma bagunçada, né? Que deixou os projetos gerais mais parecidos com inovação. A inovação sempre foi assim. A inovação não tinha tanto essas regras de hierarquia, né? Lá na Móvel eu sempre trabalhei com pouquíssima hierarquia, muita liderança. A liderança é mais importante do que a hierarquia. Tem que ter o funcionograma para as pessoas saberem onde é que elas estão, mas o dia a dia dos desafios se resolve na liderança, né? De puxar o carro e fazer, tomar as decisões difíceis, né? Excelente. Bacana. Andrés, muito obrigada pelo teu tempo, por essa troca. Foi a nossa primeira live. Um prazer. Foi bem especial contar contigo aqui. E até a próxima. Muito obrigada, Andrés. Prazer, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. A gente tem que salvar agora, né?